Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debate. Recebendo hoje Pedro Westphalen. Prazer. Sempre uma alegria receber o nosso deputado federal, Pedro Westphalen. Um dos deputados com maior credibilidade em Brasília hoje. Que bom. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Fazendo força lá. E tem um primo que deu um show agora no Pampa Debates. Ontem ele arrasou, né? Digital, pô, nosso general Sérgio Etigói. Ontem eu bati umas 10 continências para ele sem ele ver. É mesmo. Vamos bater continência para ele hoje, então, né? Não, minha continência já é dele, já estou adiantando aqui. O Sérgio é um cara brilhante. O Sérgio é uma... A família toda é brilhante. Não, mas ele é daquelas pessoas que não pode ficar fora. Quem não sabe é Sérgio Westphalen Etigói. Está com a mãe dele lá em Cruz Alta hoje, está sendo operada lá, estava lá esse final de semana. O Sérgio é daqueles caras que tem a obrigação de continuar na ativa, ele não pode ficar fora. A mãe dele tem 90 e poucos, não, né? Quase 90. Quase 90. E eu aqui, ó, computador. Você tá lá, a 1000 por hora. Também com o médico que cuidou dela a vida inteira. Só pode dar filho assim. médico, pai médico, irmão médico, sobrinho médico. Sobrinho médico. Maravilha. Luiz Coronel. Vê se fale. Pessoal, eu fiz uma viagem de 1000 quilômetros, Ribeira, Porto Alegre, e no caminho eu vinha pensando que... Me trouxe os vinhos aqueles? Trouxe. Vinho sim. Ainda bem. Corsa de Bursa, tá bom. E durante o caminho eu pensei muito o que fizemos com nossos 40 anos de liberdade. Liberdade é o bem mais precioso que o mundo. Tu já quer rebater o general Etigói? Não, tu não vai me rebater o coronel Etigói. Mas ele não... Não, general. O capaz meu argumento, não é? É que eu estou falando com o coronel, acaba estudando. Não vai ter um ato de subordinação aqui, tu é coronel. Sobre isso, e eu acho que eu parti de uma reflexão dele, sobre os 40 anos de liberdade, como usufruímos desse tempo. A liberdade é o dom mais precioso de um homem, de uma civilização. Mas nós nos comportamos como adolescentes que fizeram fusarca na sala de aula, arrombaram a sala da merenda, não é? E ainda roubaram o dinheiro da bolsa da piedosa, não é? Me parece que nós não soubemos administrar tu tá te alinhando ao general da liberdade. Tu tá te alinhando ao general Etigói. Com o brilhantismo que é o que nós tivemos nos 26 anos lá de governo revolucionário, da Redentora, nós não tivemos em 40 de democracia. Não entendi. É isso que tu está querendo dizer. Entendeu? Tu entendeu? Deixa eu entender com ele. Não entendi isso. Não é isso. Quer dizer o seguinte, a forma... Ele é esquerdista como tu. A forma que nós usufruímos durante esse período todo, que foi disponibilizada, que foram abertas todas as portas, que não houve cerceamento de opinião, não houve cerceamento de nada, e que forma nós nos comportamos para merecer essa liberdade. Qual foi o período que tu mais gostou, Luiz Coronel? Olha... Que mais te agradou? Foi o período da Redentora, o democrático? Claro, estou te perguntando. Eu olho o passado com desânimo e o futuro com muita perplexidade. E o presente? O presente não existe. O presente é aquele instante que o futuro vira passado. Meu secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, o deputado Rui Ligaray. Vamos ouvir o deputado Rui Ligaray agora. Boa, né? Hoje eu estava acompanhando o Valor Econômico, dizendo que os 3 estados, né, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram os únicos estados que cresceram o PIB no Brasil aí, né? O Rio Grande do Sul aí com mais de 2% de crescimento, né? E exportações é o estado potência, né? Graças a Deus, acho que a gente virou a página da crise, que o Estado demos aquela volta na roda. Rui, para, Rui. Vamos pra frente, Paulo Sérgio. Não. Ele está se referindo ao setor agropecuário, a agricultura especialmente. Acabou a sombra de sorte. Mas Caxias está muito bem. Caxias está superando a crise, a indústria metalmecânica lá, muito forte, Caxias, que é o motor da economia. Segundo, né? Cidade brasileira aí com a indústria metalmecânica.
Então, realmente, os caxienses estão realmente virando essa roda. Acho que o Rio Grande do Sul, o turismo, Paulo Sérgio, uma grande potência. Estive em Gramado agora no sábado, na sexta-feira, na reunião do G30, das 30 maiores empresas ligadas à área do turismo naquela região. E tu vê, assim, a motivação que está o trade de turismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma das principais... Mas Gramado é uma ilha, na América do Sul. Não, mas não é só Gramado. A serra toda. Atinge toda aquela região. Mas Gramado é espetáculo. Fui lá no... Pedro Gonçalves Nós tivemos uma reunião da Arena Jovem, há mais tempo, lá em Gramado, lá no Pedro... Portanto, não pôde ir. Não pode ir, mas então até o Celso Bernardi lá, todo mundo. Reunião da Arena Jovem há mais tempo. E o empreendimento que está fazendo lá, que fez já, né? O Pedro Bertolucci. Mas, Paulo, eu tive ali nesse espetacular. Eu tive nesse momento de fim de semana, na Expo Venta e a Fenavinho. Realmente eles são diferenciados. O Pazinho está fazendo um ótimo trabalho. Só o que é ruim é as estradas, infelizmente. O acesso ali é um horror ainda. Não, o Vale dos Vinhedos ali é uma tragédia. Ver aquela via ali, aquela estrada do Vale dos Vinhedos ali, que não tem acostamento. Entre Caxias... Entre Caxias, buraco Carlos... para tudo que é lado, né? Entre Caxias... Buraco para tudo que é lado. Não tem buraco do secretário. Entre Caxias, Bento... Tinha secretário, não tinha. Não, mas entre Caxias... Eu até não sei por que os municípios não se organizam ali. Não, vai pro teu preâmbulo, então. Meu preâmbulo? Então fala de outra coisa. Cada um já fez o seu preâmbulo, agora faça o seu, não depois... Quer o doutor Alfonsin que tem... Pode fazer o seu preâmbulo. Eu quero me prender a essas duas coisas aqui que os nossos amigos falaram. Futuro do Brasil, né? Educação e infraestrutura. São dois elementos básicos para isso. E por isso que eu olho para o nosso PIB e vejo que ele tem dificuldade de crescer. Nós temos um problema de infraestrutura, o Coronel falou que vinha de Livramento, eu fiz essa viagem semana passada também. Nós temos a BR-290, que liga o Brasil à Argentina, numa situação, é uma estrada de pista simples, com excesso de caminhões e uma qualidade do pavimento, infelizmente, péssima. Né? Os buracos são solidários uns com os outros. Uns com os outros, né? O Walter está falando uma coisa muito bem posta, Walter. Tu sabe que hoje o problema que vai ser nos próximos 5 anos no Brasil, acho que tu foi bem no cerne da questão. Passou a reforma da Previdência, reforma tributária, infraestrutura. Vai ser o grande gargalo do Brasil. Eu era secretário, Rui, de Indústria e Comércio aqui de Porto Alegre. Nós temos o Parque Industrial da Restinga, que eu até acho que está mal colocado, posicionado estrategicamente no mapa da cidade. Mas, enfim, ele está lá. A gente não conseguia levar a indústria para lá porque não tem oferta de energia elétrica no extremo sul de Porto Alegre, porque a CE não tinha capacidade. O governo do PT, o governador Tarso, detinha 1 bilhão e 600 milhões de reais em caixa, ele pagou uma indenização trabalhista e não investiu na própria companhia, nas linhas de transmissão. Nós temos esse gargalo de infraestrutura. Eu fui convidado há poucos dias pela Marinha, saí daqui de Porto Alegre, fui a Rio Grande. Quando a gente chega em Rio Grande, no porto, está atracando, olha para a esquerda, a hora que vai chegando, vê aqueles estaleiros ali todos fechados, falidos e parados, né? Então a gente enxerga esse gargalo de infraestrutura. E o segundo, que é a questão da educação, né? E aí eu me prendo aqui a Porto Alegre. Poxa, nós estamos numa cidade que já se ufanou de ser uma... Luizinho sabe disso melhor do que eu, o meu deputado Etchegóin também, o meu querido doutor Alfonsin, ser um dos estados de ponta no contexto brasileiro. Porto Alegre hoje não tem classificação no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E da última vez que fez, ano passado não fez a prova porque os professores estavam em greve. E no ano retrasado, quando fez, a média foi 3,5 de Porto Alegre, 4,5 de Florianópolis, 5,5 de Curitiba. Né? Sendo que os nossos professores aqui da rede municipal de Porto Alegre são os mais bem pagos do Brasil. Então, quando tu olha a luta sindical corporativa de sindicatos como o CEPERGS e como a Tempa, e tu acha que uma luta sindical é importante... Mas o sindicato não vai bater panela na prefeitura, ele bate panela lá na Praça Matriz. Mas o que é de... Não, a Tempa bate na prefeitura, que é a do município. Invade a Câmara. Do município, invade a Câmara. Não, professor. Tu não entende... Sim, professor. Sim. E Simpa? Tem uma parte do que está no Simpa, é professor. Não, mas tem uma parte. O professor da prefeitura não pode bater panela e sino lá na prefeitura. Mas por incrível que pareça, bate. Eu há poucos dias, tem um vídeo que circula aí, eu fui cercado no mercado público e caminhei durante 250 metros na praça central de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, sendo hostilizado por 3 professores. Se consagrasse. Né? Não, ainda não, mas espero que sim, quem sabe um dia. Mas por 3 professores. Então, é difícil eu também acreditar que um era professor de geografia
o outro de biologia e o outro de filosofia, mas eram. Né? Então, o que eu estou falando isso para dizer o seguinte, que se nós não mudarmos o modelo, e aí no segundo bloco talvez eu fale nisso, que é voucher educação, que é refletir tem que privatizar tudo. Que a educação é importante, que é a base de qualquer país, mas que esse modelo e que essa luta que foi empreendida ao longo desses últimos anos está equivocada, porque se equivocada não tivesse, nós não teríamos os professores mais bem pagos do Brasil e 24º lugar no IDEB entre 27 capitais brasileiras. O Luiz Eurico Silva Boeira, aqui, que a semana passada mandou o Gianaro Baroni Borges parar de falar, porque fala demais, hoje ele diz, Paulo Sérgio, escuta, não fala, seja educado. Eu disse para ele, não consigo. Não consigo. Isso é reclamação geral. Eu não sabia que você desse esse sorriso. Geral. Eu sabia. Onde se eu tô dizendo, o programa é muito olha bom. Aqui, ó, o Paulo Sérgio não deixa ninguém falar. O Boeira, eu li o teu WhatsApp em homenagem a esse cidadão aqui. Paulo Sérgio não deixa. Quanto mais me criticar, mais ele adora. Eu estava lá no Coqueiro, lá perto de São Lourenço, o cara dizia, muito bom o programa, o Paulo Sérgio não deixa ninguém falar, é uma coisa horrível. Mas eu queria... Então fala. Ele não consegue, vai tossir. Faz parte da tradição. Vai começar a tossir. Mas aqui, ó, coisa importante, isso do Rio Grande, que o deputado Rui, secretário Rui está dizendo, só perde para o Rio de Janeiro em turismo e em número de pessoas que visitam a Serra Gaúcha, só perde para o Rio de Janeiro. Turístico, né? Gramado, né? Maior polo, segundo maior polo turístico do país. Nós somos o primeiro em exportação de produtos agrícolas. Ninguém sabe, pouca gente sabe disso. Ganha de Mato Grosso, ganha de todo mundo, ganha de São Paulo em exportação de produtos agrícolas. O Rio Grande do Sul ganha. 2 toneladas por habitante. Só de commodity ou de produto com valor agregado? Produto, de tudo. O valor agregado não compra. É, mas na área... que a China vai comprar com valor agregado? Na área não compra. A carne tem valor agregado. Vai na carne... A carne lá de Bagé, só sebo de Bagé já tem valor agregado. Dizia o nosso amigo Esperoto, valor agregado está na produção. Claro, está na produção. Está no antes. Tem a máquina. Tem o antes. Né, nossa, coronel, só sebo de Bagé já tem valor agregado na carne. Mas vem cá, vocês já falaram. Posso falar? Desculpe, não, tá bom, obrigado. Perdão. E o polo moveleiro lá de Bento, daquela região, o metal mecânico. E assim nós vamos pegar. Qual é o nosso problema? O Estado. É o Estado que não dá educação, não dá infraestrutura e nos cobra horrores de impostos que nós não estamos conseguindo. O Estado do Rio Grande do Sul não era... Eu agora fui ao Uruguai esse fim de semana. Por que nós juntamos o Uruguai e o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul não vamos fazer a independência aqui? Porque não é possível, né? Nós estamos pagando uma conta no Estado impossível. Não tem... Um Estado como o nosso não era para ter esses problemas que nós temos de educação, de infraestrutura. O Rio Grande do Sul tem mais alguns problemas aí que ainda são crônicos e antigos, é que nós ficamos com uma marca de não cumpridor de contratos. Vamos buscar lá fora, no Rio Grande do Sul. Fui secretário da Infraestrutura e Logística e fizemos aqui um plano estadual de concessões, de concessão de rodovias. E aí comecei a receber visita de empresas grandes. Eles não estavam preocupados se investir 10 bilhões, 5 bilhões, estavam preocupados se o que fosse assinado se ele é cumprido. Já não tivemos problema do aeroporto agora? Exatamente, também, né? O aeroporto ali também. Até tá com a gente, está intermediando também. Ali com as outras secretarias, né? Agora começou a remoção das pessoas aí da vila aqui. Sexta-feira, né? Então Nazaré. teve 9 famílias, se eu não me engano, sexta-feira removidas, hoje eu não sei quantas foram, mas estão indo para um conjunto habitacional realmente de primeira linha, né? Perto da situação que elas viviam ali, né? Tem um problema ali de segurança pública, de ordem de segurança pública naquela região ali, mas nós vemos aí muitas vezes que o Estado, os alemães não entendem que eles fizeram foi uma concessão pública, né, que o governo federal concedeu aquele aeroporto ali, uma participação público-privada, e por que tanta dificuldade do Estado auxiliar nessas remoções? Então, nós ali intermediando isso aí, fazendo todo esse meio de campo, nós vemos muitas vezes a interferência também, os coitadinhos, o pessoal, o traco de droga, mas o que acontece? Os vermelhos, um lado... É o Ministério Público, infelizmente... Não, mas como é que é Fraporte? Fraporte. Não é o Ministério Público, aliás, desculpa. Não. Só para dizer o seguinte, às vezes é um agente ministerial, né? Não vamos confundir com a instituição. Não, mas mas aí vai corrigindo. A Fraport precisou. Terminou aceitando, gastou mais 30 e poucos milhões. 30 milhões. 30 milhões. Por que pagar
pagaria uma fortuna se ele não cumprisse o contrato no prazo certo. Então ele preferiu abraçar os 30 milhões para não pegar a multa do descumprimento do prazo, que agora em setembro, outubro. Então abraçou os 30, porque o Ministério Público queria 130 milhões. Isso afasta esse pessoal no estado que custa logisticamente 18% mais que qualquer estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. Mas a vanguarda do atraso predomina, não é? Ô, Paulo, eu só quero fazer uma lembrança. Quando o Alexandre Dumas entrevistou o Garibaldi, perguntou, e os gaúchos? Disse, olha, os gaúchos são heróicos no perigo, mas fora do perigo são bandoleiros. Olha aqui, eu estou mandando aqui para o deputado Pedro Westphalen, mas tem muito a ver com o nosso secretário Rui Ligaray. O decreto das armas editado pelo Executivo não fere princípios religiosos nem partidários. Visa facultar, não obriga quem, atendendo a requisitos expressos, possa ter arma para o exercício sagrado do direito à legítima defesa. O nosso deputado federal Westphalen pode muito nos ajudar quando o decreto chegar à Câmara. Jorge Lisboa Goel Zenderechim. É o cara que mais defende as armas. Sou favorável ao decreto, Jorge. Sou favorável ao decreto. Totalmente favorável. Mas posso dizer uma coisa? Pode. Evidente é que o problema é o seguinte, tudo é feito de forma errada. Não podia ser por decreto. Não podia terminar com 700 conselhos por decreto que o Supremo metralhou. É que estão fazendo. O Bolsonaro está fazendo errado, ele está mal assessorado. O decreto das armas eu posso dizer, porque foi um dos elaboradores do decreto. Aquilo ali foi uma regulamentação da Lei 10.826, que estava previsto, né? Essa regulamentação que nunca foi feita, né? E ali o decreto é bem claro. Nós ali atendemos mais de 20 categorias que não tinham seu direito a só por lei. Só por lei. O Supremo vai derrubar amanhã isso lá. Mas pelo que está na 10.826, era uma regulamentação que os agentes penitenciários não tinham seu direito, o pessoal do sistema socioeducativo não tinha seu direito ao porte de armas, entre outros vigilantes. Então procuramos ali atender essa regulamentação da legislação. Mas tem que ser por lei. Não pode ser por decreto. Eu acho assim que, primeiro, não está derrogado nenhum dispositivo do Código Penal. Homicídio, artigo 121 continua sendo homicídio. Tá? Quem tiver uma arma e praticar um crime, é um crime. Vai responder. Agora, ter uma arma não pode ser crime. Ter o direito de ter uma arma não pode ser crime. Nos Estados Unidos, inclusive, tem uma lei que se chama 10+, o Irigaray deve saber. Se o cara cometer um crime com uma arma, ele pega 10 anos a mais de agravante naquela pena. Mas agora já vão dizer que o pastor aqui levou 30 tiros por causa do Aí o cara pergunta, por que foi 30? Não, porque faltou bala. Aí a delegada, só encontraram 6 cartuchos. Veja como é que mas tem bala que entra. Como é que a Globo conduz a sua linha editorial para formar cultura e formar pensamento, né? A gente assiste o Jornal Nacional e vê isso claramente. Eles elegem temas, eles pinçam as notícias, eles ressaltam as cores para exatamente dar força ao discurso. O senhor é advogado. O Supremo vai derrubar o decreto antes da Câmara examinar. Esse é um outro problema de insegurança jurídica. Não é insegurança jurídica. Tu não pode fazer por decreto uma coisa, tem que ser por lei. Esse é um outro problema de insegurança. Ou mesma coisa dos conselhos. Meritória atitude, terminaram com 700 conselhos. Mas não podia ser. Então eu lhe pergunto o seguinte, doutor Alfonso. O senhor também é um brilhante advogado. Pode o Supremo estar legislando, como tem legislado nos últimos anos? Não, mas é essa interferência de poderes. Isso é outra coisa. Os conselhos foram criados por lei. Querem terminar com os conselhos por decreto. Todo mundo está de acordo que tem que terminar com os conselhos. É meritória atitude. Mas não podia ser. Vai para o parlamento. Tanto que mudaram o assessor legislativo nesse fim de semana, né? Eu estou entrando no mérito da questão do direito. Isso é outra coisa. O assessor legislativo virou ministro. O que era assessor dele lá. Não quero nem falar nisso. Mas deixa eu voltar aqui para a educação, Olha aqui, sabe quando o professor do Rio Grande do Sul vai ser bem pago? Diga ao doutor Ricardo Alfonsin que quando o professor ganhar o mesmo salário dele, será bem pago. O Walter e a Cristina. Devia ganhar mais. Eu quero... Devia ganhar mais. Não tem salário, né? Depois eu falo sobre isso, posso? Paulo, eu não estou saudosista, mas quero trazer um exemplo da Praça da Matriz em Bagé. Meus tios, tio Peri e tio Valdemar, um com 11 filhos, outro com 8, todos muito bem arrumadinhos. Meus tios eram elegantes, tinham uma bela casa. Só professores. Quer dizer que naquela época se respeitava o professor inteiro do Foi criado por uma professora, com dinheiro da professora. Dali veio
Eu acho que o telespectador não entendeu o que eu disse, Paulo Sérgio. Eu disse que o Estado é que é quebrado. Não fui eu que disse. Foi o Walter. Não, eu acho que o professor tem que ser bem pago, mas olha aqui, o deputado Olha aqui, Westphal... tem outra para ti. Senhor vereador Walter Nagels, está em favor de informar quando serão desobstruídas as ruas em torno da Casa Azul. Já estamos fazendo uma aposta. O que ficará pronto primeiro? A Casa Azul ou Notre Dame de Paris? Salete de Porto Alegre? Isso é um crime contra a cidade. Aquilo ali está fechado. Ah, não, mas aquilo é um horror. Aquilo é um crime, mas é um crime anunciado há tanto tempo, Salete. É um absurdo, mas enfim. Casa Azul está lá. Riachuelo. Ali na Riachuelo, do lado do ateliê das Mas, tem o Zafari ali, tem aquilo ali há muito tempo se sabia. Seguinte, o município tem que ir lá, desapropriar e vai discutindo na justiça. Mas aí entra a história do patrimônio histórico, essa que a gente falou, entra a ameaça de um determinado agente ministerial que se o executivo mexer vai responder, vai ter cadeira elétrica, e aí fica aquele impasse, ninguém faz nada, a casa vai caindo, mas até que o dia cai. Agora te dão razão, o Walter tem razão, a base de salário dos professores da prefeitura é de R$8.000, enquanto os professores do estado é uma mixaria, É muito pouco. uma miséria. Um grande abraço, Laura Brice, ela diz aqui, um abraço especial ao renomado Pedro Westphal. Eu gostaria de saber, há uma estatística que na Suíça, Inglaterra, 35 alunos por professor. Qual é a média de alunos por professor no Rio Grande do Sul? Eu não tenho esse dado, mas não é... É um dado a ser colocado na mesa. Importante. Mas mais importante também, que eu preciso falar em educação de novo, já que tocasse esse tema aqui, o que está acontecendo aqui no Brasil é um absurdo e as consequências que nós vamos sofrer vão ser muito maiores ainda. Se criar 250 faculdades de medicina da noite para o dia. Ali, e de direito. Do lado de lá do Paraguai, em Cavalheiro, lá em João Cavalheiro, tem faculdade de medicina a 300, 400 reais por mês. Ali na Argentina, na Bolívia, estão se formando milhares de alunos brasileiros que vão vir para cá e querem fazer uma pequena provinha para exercer a profissão. Isso vai matar. Pede a lei, é o revalida. Isso vai o revalida da CIV que eu fazer. Conseguimos bloquear isso aqui. Tem que fazer o revalida, mas de qualificação. De verificação se pode ou não. Mas até nas faculdades nacionais. Muitas têm que fechar. Muitas vezes tem que fechar. Interessante, eu já acho que tem que abrir mais. Não, Se você diz que tudo começa pela educação, mais educação, mais escola, mais tudo. Mas de querem fechar. Posso dar um dado de... Só para concluir aqui, o que está acontecendo é que nós estamos jogando milhares de jovens, eles credenciados com diploma, mas desqualificados para exercer a profissão. Completa irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. É uma Vocês irresponsabilidade. querem reserva de mercado. No último concurso... Não, senhor. Ainda de novo, dado de educação, no último concurso aqui em Porto Alegre, só 10% dos inscritos no concurso, dos professores, atingiram a média. 10%. Né? Se isso não denota um problema gravíssimo da educação, não tem cabimento. Isso não existe. Faculdade de Direito tem mais. Quantos passam na OAB, doutor Alfonsinho? Quantos estão passando por ano no teste da OAB? 5%. Aí diz que é reserva de mercado, meu chefe aqui. Reserva de mercado. Não, na OAB disse aqui o Lamac que é em torno de 27%. Mas a OAB tem um controle. A OAB ainda faz um controle. 27%. Então nós vamos imaginar o seguinte. Reproduz um outro dado. 72% dos universitários brasileiros não são proficientes em leitura, em interpretação de texto, não conseguem compreender uma ironia nem uma metáfora. Analfabetos funcionais, o Brasil tem 27%. Quase 30% da população é analfabeta funcional. Aquele que não liga o A com o B. E 72% dos universitários... Tem que definir se o profissional é bom ou ruim ao mercado. Não me vem com essa. Mas se a faculdade forma o mercado mal, aí tem que fiscalizar. Aí tem que fiscalizar. Não tem fiscalização. Vocês não fiscalizam a faculdade, vão fiscalizar a profissão. Não, mas não é fiscalizar a faculdade. Olha o que vai morrer de gente, né? E o mercado define. A faculdade fiscaliza as universidades. E o mercado define o bom e o mau profissional. Quando a gente não resolver esse problema, quando a gente não resolver esse problema, e o problema da poupança interna, né, para ter dinheiro, para fazer infraestrutura, meu deputado Westphal, para investir em estrada, né, não tem crescimento. O Brasil vai crescer 1%, 2% quando crescer muito. Aeroporto, por isso estrada e mais... A gente ouve muito falar, Paulo Sérgio, aqui no interior, da nossa infraestrutura e a questão dos aeroportos regionais. A importância que tem isso aí para as empresas, para os executivos das grandes empresas que querem se instalar no interior, para as Westphal. Nós vemos ali que muitas empresas às vezes não viabilizam porque não tem um aeroporto regional de qualidade.
Então nós estamos até discutindo essa questão da Serra Gaúcha, muito bem colocado, volto mais uma vez, essa questão da infraestrutura. Hoje Canela tem uma área para fazer um aeroporto. Nós temos a Vila Oliva, também tem uma área para fazer o aeroporto. Então nós estamos nessa luta para viabilizar um aeroporto de qualidade para a Serra Gaúcha. Ali nós estamos falando Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Querem botar fazer em aeroporto Caxias. em Canela é um absurdo. Querem botar em Caxias. É um absurdo o aeroporto de Canela. Vê se Campos do Jordão tem aeroporto. O de Vila Oliva ali... Esse em Porto Alegre sobe a serra. Mas o aeroporto... Imagina um Boeing aterrissando do eu lado fui de Boeing. Mas tem aeroporto em Canela? Eu fui de Boeing. pequenos Não, aviões. eu fui de Boeing para a inauguração do aeroporto de Torres. Que o Brito, do dinheiro que sobrou da CE, que foi para o Jardim Suspenso da Babilônia, foi para a inauguração do aeroporto aqui de Torres, de Boeing lá, agora o turismo vai vir para o litoral gaúcho, foi o único Boeing que desceu lá, foi na inauguração. Aquela vez. Não, mas Canela no centro. Chega, tem que ter um competente PT saudações. Eu acho, concordo contigo que o grande aeroporto da Serra deveria ser o de Vila Oliva. Tá, pela questão de logística... Mas vem cá, se o dado que vocês estão trazendo aqui é esse, que depois do Rio de Janeiro, Gramado e Canela é o segundo polo turístico do Brasil, comporta voo charter para Canela e comporta aviões de grande. Mas não vai vir voo charter nunca, tia. O aeroporto de Vila Não vem para Porto Alegre voo charter para ir a... Vamos para Porto Alegre não é destino turístico. Para ir para Gramado e Canela não tem voo charter. As pessoas vêm no voo normal. Sim, mas vem nas operadoras, tipo CVC, enche os aviões. Não vai ter. Isso aí é uma questão do Estado. Nós não vamos se opor a investimento privado. Onde o investimento privado para investir em Canela... Sim, aí tem que ter infraestrutura da Infraero. Mas aí é uma questão que nós temos que negociar junto com o governo federal. O Estado não vai aportar valor. Deixa eu só dar uns dados técnicos para vocês. Tecnicamente, eu tive recentemente em Caxias. O Vila Oliva é mais perto do centro de Gramado do que de Caxias. É mais perto. Então é do outro lado da fazenda do outro lado da fazenda do Pedro. Não tem que ter bronca ali, tá pronto o aeroporto. É fazer. O clima é melhor, tem menos neblina, é onde se pode fazer. O aeroporto, inclusive, para ampliar esse aeroporto futuramente. Pô, Caxias já tem um aeroporto grande, operacional. Só que ali o cartejeiro não dá mais, ele está dentro da cidade. Por que se fala tanto em aeroporto, não se fala em rodoviária que são tão caóticas? Bom, agora a LL já disse que não vai recuperar rodovias do Rio Grande do Sul. Ferrovias, perdão. Você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Sabias, não? Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Confira agora as informações neste vídeo que vamos apresentar. Pode fazer muita coisa pelo celular. Mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Parabéns ao prefeito Marquesan, bela sacada. O Conselho de Medicina, o CRF, estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam, viu, tu que não quer universidades, então vem os cubanos para cá. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde
de todos. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. Itália está lá o genro do Dr. Pedro Westphalen produzindo vinhos maravilhosos lá em... Luqueta, vinícola Luqueta em Codeliano. Lá no Vêneto. Lá no Vêneto, né? A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que todos nós possamos viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, ali na Cristóvão Colombo, 1493, aqui na Getúlio Vargas, 1135, e lá na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred. Conheça o crédito habitacional da Unicred. Com ele você consegue financiar seu imóvel do jeito rápido e seguro. Faça como o nosso querido amigo, companheiro aqui do programa, Ricardo Alfonsin. Financie o seu imóvel na Unicred até 100% imóvel e ainda tem isenção de UEF. Foi exatamente o que ele fez. Fale com o seu gerente, aproveite todos os benefícios que uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Crédito habitacional é na Unicred. A Unicred tem. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso... Dr. Schwartz, você é o nosso craque. Esse é craque. Esse é um pianista de primeira linha, faz o melhor vinho do estado, um espumante maravilhoso. E o oncologista mais premiado no mundo. Premiado, é um homem... É um mecenas, presidente da Bienal do Mercosul. Bienal do Mercosul. Ele onde põe a mão, a coisa vira bem. Então vamos ao professor, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da Pampa. Eu aposto que as mulheres de mais de 40 anos de idade que assistem o seu programa já fizeram a sua mamografia. No Rio Grande do Sul, os mastologistas recomendam que esse exame seja feito não a partir dos 50 anos como no resto do país, mas antes, a partir dos 40 anos de idade. A mamografia é muito mais eficaz do que o autoexame ou o exame feito pelo médico e pode identificar lesões bem pequenas e até lesões que ainda nem viraram câncer. Assim fica muito mais fácil prevenir e curar essa doença tão comum em nossa população. Mulheres que me assistem hoje, não esqueçam, mamografia a partir dos 40. Que é isso? Eu fora. Boa noite, Paulo Sérgio. Sei que tu fará a defesa e ele também vai fazer suas justificativas, como todos os políticos fazem. Mas não posso deixar de fazer minhas críticas ao Pedro Westphalen. Sobre as obras da 118, ele prometeu e não cumpriu. Cachoeirinha e Sapucaia é tão horror, nada foi terminado. Ele e o Sartori ficaram devendo essa. E não me venha com explicação, deputado. Vanderlei de Cachoeirinha. Não terminou. Não fala, né? Foi o maior legado que nós deixamos para esse governo, foi a 118. Tínhamos mais de 1.200 famílias, não terminou por falta de dinheiro e por burocracia. Todas as obras de ordem foram praticamente feitas e vão ser concluídas. Aliás, eu quero cumprimentar o governador, que está continuando as obras do governo anterior. Uma continuidade inteligente. Já vai colocar mais 130 milhões que faltavam para terminar as obras, está reclamando de boca cheia. Nunca esteve como está. Estive lá e a satisfação das pessoas que moram à beira da 118 é muito melhor. Os seus negócios todos melhoraram e melhoraram muito, dito por eles. Agora, evidentemente, traz transtornos. Ele e o Adão deixou a costela para a BR, para ser finalizada. O costela vai terminar, é o grande secretário. Lá o Neymânica lá. Não, lá está terminando, né? Pô, o Ney está feliz da vida. Não, tá andando também. Tá. É que tem que ter continuidade, não adianta. Agora, tirar 700 famílias e construções consolidadas, não é brincadeira. Paulo Sérgio, tenho 55 anos, estudei em escola particular e escola pública. Dou um banho de português e matemática e muito universitário burro. Com o meu ensino médio, técnico e mecânica industrial, sou melhor que muitos deles. Valdir de São Leopoldo. Isso aí, deputado. Coisa boa, né? Mas eu ouvindo aqui o deputado Pedro Westphalen, né? Quanta coisa boa está acontecendo no nosso Rio Grande. A semana passada tivemos esse anúncio, né? Que mais de 130 milhões, essa obra tão importante para a região metropolitana. Vai continuar. E mais, se eu não me engano, tem mais em torno de 200 milhões para outras obras que serão feitas, são concluídas. 360 milhões. 360 milhões, né? Eu estou com a lista ali de vários municípios, são mais de 30 municípios. Continuam os convênios, os governos inaugurando. Hoje de manhã eu vi um secretário de parcerias estratégicas, acho que do governo federal, falar a respeito da linha do metrô aqui, né, do Transurb.
e falar que entrou no programa prioritário das concessões. Mas está desde 9 de maio isso aí, eu não sei por que surgiu agora. Pois é, mas... 9 de maio já havia sido decidido. Sabe o que eu achei interessante que ele falou, Paulo Sérgio? O que tu falou da LL aqui, que disse que não vai investir, se a gente olhar o início a primeira metade do século passado, né, o que o Borges de Medeiros fez aqui na ferrovia do Rio Grande do Sul, quando ele criou o modelo ferroviário do Rio Grande do Sul, aquilo foi fantástico. Todas as nossas cidades aqui, Cruz Alta, Bagé, Cachoeira do Sul, todas eram atendidas e todas se desenvolveram com a ferrovia. Depois foi um crime de lesa pátria, não só ter abandonado a ferrovia, como ter abandonado as estações ferroviárias, que eram verdadeiros patrimônios históricos e as hidrovias também, que o nosso país tinha. A hidrovia, pois é. Ferrovia, a Europa toda hidrovia, e aqui o nosso Rio Grande do Sul virou as costas para as hidrovias. Aqui tinha a ligação Ibicuí, Jacuí, se fala desde aquela época. As eclusas, né? As eclusas e tudo isso se abandonou. Mas o que eu estava vendo é o seguinte: tem investidores japoneses, chineses, investidores internacionais ávidos por espaços e locais, desde que haja segurança jurídica, que o deputado Westphalen falou, né, para trazer esse recurso para cá. E hoje, quando eu vi o cara falando, o senhor, o secretário, esse falando, eu fiquei pensando o seguinte: quem sabe a gente pode realizar aquilo que há muito tempo se fala e que para mim é absolutamente viável, né? Uma ligação férrea do Polo Metal Mecânico da Serra de Caxias com a região metropolitana de Porto Alegre e um outro ramal para o litoral. Mas tem que interromper entre Caxias aqui, Lajeado. Porto de Lajeado estava ali, estava pronto. Colinas acabou. Sim, mas eu digo ferroviário. Ferroviário. Tinha ligação Caxias com Colinas e descer no Porto de Lajeado. Sabe qual é a justificativa da LL? Retomar que isso. Mudou do tempo do Borges de Medeiros para cá, mudou. A região desenvolvida do estado era pecuária e deu arroz. E as ferrovias eram beneficiadas para aquela região. Tanto é que de Santa Maria a Pelotas não tem ligação. Tu tem que ir a Cacequi para ir pela fronteira para chegar a Pelotas, é inviável economicamente. Santa Maria? Santa Maria não tem ligação. Santa Maria ia para Bagé? Não tem essa ligação. Santa Maria, Bagé. Só indo a Cacequi. Sim, Cacequi. Depois vem para Bagé, Pedras Altas, onde passava pelo Castelo do Assis Brasil e largava lá em Rio Grande. Eu saía de Bagé, chegava em Pelotas com a cara suja de poeira e carvão. Parava em Dom Pedrito? E tinha parava em Estação Basílio, perto de Erval. Baldeação e Cerro Chato, onde se comprava os juízes em Baguá. Isso tudo a gente tem que tentar recuperar, não é possível. Outro dia eu estava vendo a CNN, tem um programa na Nigéria. É a iniciativa privada que eu faço. Pois é. A LL é privada, foi privatizada. Por que não faz? Se é tão bom assim, é privada. Mas como é que até foi concedido para uma outra empresa, não é mais a LL, mudou o nome, agora foi concedido há uns 2 anos atrás. Mas tem o problema da viabilidade, né? Mas, Alfonso, eu acho que não é possível. Vem cá, o cara, esses condomínios todos ali na praia, onde o Paulo Sérgio Pinto tem uma das maiores casas do litoral gaúcho aqui, né? Aquela mansão. O cara sair dali de Atlântida de manhã, 7 horas da manhã, não precisa ser trem-bala, como alguém viajou aqui num determinado dia, disse até porque não comporta. Mas num trem que faça 120, 130 km por hora. Em 1 hora está em Porto Alegre. Sim, mas diz que não é viável, não. Pelo custo. Economicamente não é viável. Não é viável. Produzir a estrada, o trem, o negócio não vale a pena. Aí no verão tudo bem, mas e depois? E o ano inteiro. E as pessoas não morariam lá se tivesse essa opção? A colocação que eles colocam. As pessoas não morariam lá se tivesse essa opção? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. As pessoas não morariam lá se tivesse essa opção? Quem? Eu. Não, mas eu digo o custo de tu fazer uma estrada de ferro é muito alto. Eu morei durante 5 anos no extremo sul de Porto Alegre. 1h10 para chegar em casa, do centro até em casa todos os dias. Até o litoral sem norte. Barco, do centro até o litoral norte, 1h40 minutos. Então, hoje tu ter 2 estruturas, uma no litoral norte e uma no extremo sul, né, e eu morava num condomínio de classe média alta. Então, tu vê que tem mercado, eu concordo contigo, tem que tentar uma viabilidade para esse tipo de negócio, e porque também isso aí entra naquela questão que a gente estava comentando antes aqui, infraestrutura. Nós precisamos de trens, precisamos de outros meios de transporte, porque o transporte rodoviário, planejamento, não tem energia elétrica. Aqui vem aquela velha pergunta que nenhum economista consegue me responder. Nós fundamentamos em caminhões os nossos transportes e não tem estrada. É a demanda que gera a oferta Porto ou a Alegre oferta não tem que gera a demanda? hidrovia para te vir da Zona Sul para o centro é brincadeira. Para fazer Gravataí para o centro, e para fazer aquela parada ali no shopping, no Barra Shopping, foi uma incrível. Levou quanto tempo? Vem cá, de novo, vou te perguntar. É a oferta que gera a demanda ou a demanda que gera a oferta?
Né? Essa ferrovia que nós fizemos na primeira metade do século passado, ela não desenvolveu o Estado? Tem que ter gente. Desenvolveu o Estado, mas a economia mudou e mudou o polo de desenvolvimento, mudou. Mudou o foco, se passou por opção governamental a usar as estradas. Sim, na década de 50. Plano quinquenal, Juscelino, indústria automobilística, grandes empreiteiras. Aí entra um outro esquema. Só que não trouxeram as inteligências deles, só fizeram as montadoras. Olha o crime que fizeram com o Transurb. Fazer um Transurb, que era para ser por baixo da Farrapos, subterrâneo até chegar em Novo Hamburgo. Levaram o Transurb para uma reunião de baixa densidade populacional, que não se viabiliza, vai cortando cidades, destruir um solo que podia ser criado, que vale uma fortuna hoje. E aí os caras falam do muro da Mauá, que é 700 metros, querem derrubar. Tem que derrubar o Transurb, não. Mas é que custa 130 milhões de dólares o quilômetro do metrô. Deu o Transurb ali para aquele crescimento populacional, desenvolvimento econômico daquela região que dividiu. Canoas, dividiu São Leopoldo ao meio. Esteio. Então, tudo sonho de determinado ministro ser governador do estado. Mas o Luiz Coronel conhece a história do Rio Grande e poeta. Falando em trem, o Flores da Cunha, como é que se chamava a cidade antes, sabe? Não. Era Nova não sei o quê, Nova Treta. Me escuta o que eu tô falando aqui. Eu tô ouvindo, eu sei, o Vi escreveu ao mesmo tempo. Nunca viu. O outro duvida. Ele me perguntou uma coisa, eu tô mostrando pra ele, tá aqui, ó. Flores, ele pensa que a gente age como ele. Flores da Cunha tinha um nome dessas italianas, aí Nova não sei o que e tal. E o Flores da Cunha foi lá, governador, e prometeu uma estrada de ferro para Flores da Cunha. Eles trocaram o nome, botaram Flores da Cunha. E ninguém podia chegar, quem chegava em Flores da Cunha, apitava como o trem era expulso da cidade, ficou até hoje Flores da Cunha. E o trem não chegou até hoje lá. Quando Flores da Cunha foi pro exílio, ele amaldiçoou Getúlio Vargas. Tu vais ver, quando eu regressar, tu vais ouvir. E diz que entra no palácio e o Getúlio abre os braços. Tu não sabes a falta que o Rio Grande sentiu de ti. E o Flores chorou. Que episódio. E outra coisa, episódio por episódio. Quanta falsidade. Quando o Borges inaugurou o Palácio Piratini, reuniu 25 pessoas apenas, porque o gasto perdulário da construção era absurdo. Era cimento que vinha de Paris, era lâmpada que vinha da Inglaterra. Isso que era uma orgia econômica. E ele... apenas 25 pessoas para inaugurar o palácio. Mas, Luizinho, os afrescos do nosso pintor italiano que veio para cá, Locatelli. Aldo Locatelli, que estão no Palácio Piratini, são coisas de valor inestimável. Né? A capacidade... Tem que começar a vender para... Não, o senhor é um entreguista. Você é um entreguista, né? Não para custeio. Vamos privatizar. Aquele negócio, a gente chega lá no Palácio Piratini e fica olhando a tridimensionalidade da obra dele. Né? O Locatelli veio bem depois, viu? Sim. Ele está em história do Estado. Morava na minha toda a história do Estado. Toda a história do Estado. Agora, quem melhor pintou o gaúcho e os cavalos foi o senador da República. Guido Bondin. Falar nisso, Paulo. Olha, todas aquelas pinturas. Agora, as pessoas não sabem, mas o Palácio Piratini é todo preparado para rebeliões. Ele tem paredes que são duplas, mais ou menos dessa grossura, e nas janelas da frente do Palácio Piratini, ele tem placas de, naquela época, acho que não tinha aço ainda, pelo menos, de madeira, mais ou menos com uns 10 centímetros de largura. Olha que o Brizola tentou. E aquelas placas fecham as paredes, as janelas do Palácio Piratini e blindam. E ele tinha um sistema de túneis que permitia que o governador saísse em alguns pontos estratégicos do centro da cidade também. Segundo a lenda, sai na borda. Mas, Paulo, tu tocaste num ponto que é oportuno. Um dos melhores desenhos de gaúcho, Clébio Soria, não é para ser de Bagé. Está lá aquele mural que acompanha o Transurb esmaecendo, desaparecendo. Hoje eu queria pedir para o ministro Terra... Do Danúbio. Que eu andasse... Não, Clébio Soria... Aquele mural que acompanha o Transurb, sim. Eu achei que era o Danúbio. Desaparecendo. Eu pensei que era o Danúbio. Não, o Danúbio é aquele, modéstia à parte, que eu fui o curador em frente à porta do mercado. Esse? Qual é o outro que tá falando? Eu estou falando aquele que acompanha o Transurb, que está morrendo, está desaparecendo. Desse do Danúbio cometeram um crime recentemente. Caíram vários azulejos da parte e botaram um azulejo branco ali. E não continuava o desenho. E que não continua o desenho. Esse do Clébio Soria está desaparecendo.
Um terceiro, a cidade que não tem apreço, um povo que não tem apreço à sua história, infelizmente. Todos os monumentos de Porto Alegre. Todos os monumentos. Ao lado do Instituto de Aplicação, ali o obelisco dos 100 anos da Revolução Farroupilha. As placas todas arrancadas. O Gaúcho Oriental que tinha ali na Redenção, uma escultura belíssima, não sei onde é que está. Está no Parque da Redenção, muito bem colocado. Está no Parque da Redenção. No antigo... Olha o que é o Bento Gonçalves, olha o que é o General Osório, olha esses monumentos do passado. Em qualquer cidade do mundo. Hoje está na moda o monumento anão. Olha o Renato, fizeram o Renato anão. O Fernandão que fizeram. O Fernandão. Alejaram o Fernandão. Olha, o melhor monumento dos últimos tempos não foi nada do poder público. Foi lá o pai do Pedro, jogador do Grêmio. Pois é, ontem eu queria saber ali quem é aquele que está ali? Quem é o monumento? Aquele é o Pedro que foi para jogar na Rússia, agora no Atlético Mineiro. Pois me disseram que era ele, o pai dele que fez ali. O pai dele que mandou fazer. E a prefeitura não sei como deixou fazer. No meio do largo, de onde é o Largo Glênio Pérez hoje, tinha uma fonte de águas que foi retirada Fredo dali. Rocha. E essa fonte de águas está no meio da Redenção hoje, e não é mais fonte de águas. E era belíssimo. Quem conhece Rio Grande, quem conhece Pelotas, tem duas. Cachoeira? Na praça. O inventor da fonte das águas dançantes, Fortibano Sávio em Cachoeira. Pois é. E aqui em Porto Alegre tinha uma beleza que foi arrancada. Tem as Três Graças atrás do Muro da Mauá, uma das estátuas mais lindas de Porto Alegre, perdida ali atrás do Muro da Mauá. As Três Graças. A Prefeitura Municipal tinha que ter um departamento de conservação desse patrimônio histórico da cidade. Pois é. A gente tem muito patrimônio histórico e realmente a gente não está prestigiando a forma correta. Eu vejo até pelas minhas filhas na escola, assim, muitas vezes as escolas também não estão ensinando. Bronze não tem mais nada, roubaram não tudo. Ensinam, não falam da nossa história, não falam dos monumentos que o nosso estado tem, né? Tantos monumentos importantes que a gente tem. Eu acredito que um dos únicos monumentos que é valorizado na nossa cidade, na nossa capital, é ainda o Laçador. Tio, o viaduto Otávio Rocha, o que aconteceu, né? É que só conseguimos desocupar o viaduto. Isso aí o poder público que eu disse antes, o poder público falido. Toma o dinheiro de todo mundo, não faz coisa nenhuma, esse é o nosso problema. Você sabe qual é a folha? Eu já falei isso aqui. Nós estamos falando só de coisas Não simplifica. Não é diferente do Rio Grande do Sul. Você sabe qual é o valor da folha municipal de Porto Alegre hoje, mês? 231 milhões de reais. Né? É 53% do orçamento da cidade. É comprometido e tem que valorizar os servidores, por óbvio, mas é comprometido com 30 mil pessoas. Fora dessa conta tem 1.470.000 pessoas. Agora, o segundo trecho da orla que foi licitado, foram entregues os envelopes ontem, ele vai custar 55 milhões de reais. Com o valor de um mês da folha de Porto Alegre, nós poderíamos ter feito toda a orla, da usina do gasômetro até o Pontal do Estaleiro. Toda a orla. Então tem um desequilíbrio econômico, financeiro, nessas coisas. Aí tu vai falar o seguinte, aí o pessoal da esquerda vai bater em ti. Mas tem que ter funcionalismo público qualificado. Eu não tenho dúvida que tem que ter. Mas tem que ter uma correlação que permita que tu tenha dinheiro para manter a cidade. Claro. Né? Para fazer a zeladoria mínima da cidade. Paulo Sérgio, a gente está vivendo um período transitório de tecnologia. Muitas das funções hoje que a gente tem dentro do próprio estado, dos municípios, elas já estão, né? A gente está já conectado em tempo real no celular, nos aplicativos, e muitas funções a gente pode substituir. Hoje a cabeça não é braçal, mas é pensante. Nós precisamos de pessoas para pensar, para desenvolver, para realmente trabalharem pensando no futuro. E eu volto a falar uma coisa para vocês. Planejamento. Se a gente não tiver planejamento para os nossos municípios e para o estado, nós estamos falando de planejamento de infraestrutura, eu estou falando de planejamento tecnológico. O estado hoje e o município de Porto Alegre poderiam ser muito mais eficientes, com menos custo, o investimento em tecnologia. Claro. Hoje nós temos um secretário de tecnologia, ciência e tecnologia no estado, que é um professor universitário. Realmente o Lambi é uma pessoa fantástica. Eu falei para o Lambi, uma das tuas principais atribuições que eu creio que tu vai ter aqui dentro do estado é realmente criar novas tecnologias para dentro do estado, para dentro do executivo, para sair desse marasmo que nós vivemos hoje, que depende muitas vezes das pessoas. Sabe o que Curitiba... Nós temos que ir ao ponto final. Aí no ponto final o senhor pode dissertar aí. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Seu ponto final, Ricardo Alfonso. Eu sou o primeiro. Falando dessa mesma linha, hoje eu estava almoçando com o amigo Eduardo da Estapar. O Eduardo estava dizendo que levou a filhinha dele na Redenção ontem.
Diz que era um povo naquela redenção. Imagina. Não tem pedalinho, não tem bicicleta, não tinha nada para levar, nada. E aquele bar do que tinha do lago, aquele terminou. Então as pessoas estão lá, não tem uma atividade para as crianças, não tem coisa nenhuma na redenção. E assim vai indo em todos os parques. Ao menos a lei agora foi sancionada. Passamos uma lei. Da parceria, aquela público-privada. Muita dificuldade, mas passamos. Passou, já foi sancionado. Pode ser que com a parceria... Vamos ver se tem interessados, né? Hein? Vamos ver se tem interessados. É complicado, porque renda também tu tirar disso aí não é fácil. Olha, vocês não imaginam o que estava no sábado. Domingo eu não vi, mas no sábado, a orla ali... Não, diz que era uma coisa de louco. Diz que era A cidade vai para lá, né? Eu quero falar, posso... E não tem estacionamento. E não tem estacionamento. Eu estava falando com o Eduardo isso hoje. Ele entrou na licitação, entrou junto com a Caismar, botou 700 mil reais, fez 700 vagas de garagem e não pode porque a outra não pagou, não cumpriu o contrato. Perdeu. E eles perderam. Walter Nigel. Saí de casa ontem, 9h30 da manhã, fui até a Câmara, peguei a bicicleta e fui andar ali na orla. Foi de moto até a Câmara? Não, fui de carro, com a família. Saímos eu, a André e o meu pequeno. Uma mágica que houve na cidade é a Orla Moacir Scliar. É uma maravilha. Que eu tive a honra até de dar o nome para homenagear esse grande escritor aqui da nossa história. Um abraço ao ex-prefeito José Fortunato. Aí cheguei ali, muito bem lembrado, cheguei ali cheio de flanelinha. Aí saí dali, vim pela Perimetral, entrei, passei ali pela URGS, passei ali pelo Espelho d'Água, cheio de flanelinha. Então isso é um problema. Se não houver uma articulação do prefeito com a Brigada Militar, as pessoas são achacadas nessa questão. Então isso precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido. E quero concluir dizendo o seguinte: planejamento é tudo. Oi, tu tens toda a razão. O Jaime Lerner, que é o autor, coronel, da revitalização, há 40 anos atrás ele criou um Instituto Municipal de Planejamento em Florianópolis. E o Instituto Municipal de Planejamento em Florianópolis foi, em Curitiba, foi a grande razão pela qual nós temos uma cidade hoje que, se a gente for, dá gosto de ver. Cidade limpa, planejada, enfim. E aqui nós destruímos a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Não tem mais. Perguntar o seguinte: tem Secretaria Municipal de Planejamento Urbano em Porto Alegre? Não, chegou agora. Chegou do Rio de Janeiro um mineiro que estava trabalhando no Rio. Agora foi selecionado pelo Bolsa, como é o... Banco de Talentos. Banco de Talentos. Não, mas não foi para isso, porque não tem Secretaria Municipal. Assumiu. Secretaria de Mobilidade. Não, mobilidade é uma coisa. Pensar mobilidade é uma parte do planejamento urbano. Estou dizendo que tem agora. Não, mas eu estou dizendo que o planejamento urbano não tem. O que eu defendo é o seguinte: é a integração de tudo isso. É o planejamento viário, é o planejamento arquitetônico, são os edifícios, é a revitalização dos bairros, são operações urbanas consorciadas, é o solo criado, é as TPCs, é a visão macro de uma cidade e do desenvolvimento, inclusive induzindo o desenvolvimento econômico. Está descalando? No caso há muito tempo eu estou fardado, mas inclusive no caso da tecnologia. Não, mas está descalando? Para quê? Para prefeito. Candidatíssimo. Eu estou contando com o seu voto, não é me escalando. Ele está pensando que era para secretário, né? Eu estou contando com o teu voto, não é? Já tudo certo, é só candidato já. Ele está fardado mesmo. Já está pronto, já estou esperando o voto. Pintado para a guerra. O secretário Rui Ligaray, seu ponto final. Paulo Sérgio, o planejamento é tudo. Nós temos que pensar, principalmente na área internacional, para atrair novos investimentos para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos que pensar quem vai investir num projeto grande aqui no estado, de fora do Brasil, se planeja 5, 6 anos de antecedência. Então, infelizmente, não tivemos durante muitos anos planejamento estratégico para atrair indústrias de fora do Brasil para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos formulando uma nova equipe ali, coordenada pelo diretor Rubens Benner do setor, também a Natália Mourão está fazendo essa parte junto, auxiliando o Rubens Benner. Então temos que pensar para frente, planejar em tecnologia, porque o desenvolvimento econômico, se não tiver tecnologia nos dias de hoje, para a informação tem que ser em tempo real. Por exemplo, empresas de fora do Brasil, montadoras, empresas que trabalham com celulose, empresas que trabalham em tantos setores logísticos. Se nós não souber da informação em tempo real que eles estão planejando investir no Brasil e nós não formos atrás desse investimento, nós não vamos conseguir atrair nada para o Rio Grande do Sul. Só vai cair a galinha morta aqui no estado. E isso a gente não quer. A gente quer também a galinha morta, mas queremos investimentos daqueles que planejam investir no Brasil. E eu creio bem certamente, Paulo Sérgio, nós estamos no caminho certo. Um caminho de reestruturação do estado, reestruturação também na área do turismo. Só para concluir aqui, nós estamos falando de pensar para frente planejamento. Gramado.
segundo destino turístico do Brasil. Não se pensou durante muitos anos em Gramado em planejamento. Gramado hoje não tem condições, muitas vezes, de receber mais investimentos, porque não se tem mais mobilidade urbana. Agora parece que vai sair uma perimetral em Gramado ali para atender essa demanda, porque Gramado, chegar no centro de Gramado hoje em dia, eu estava lá sexta-feira, quase impossível, 30 minutos ali da Rota das Bandeiras até a Rua Coberta. Então temos que pensar para frente. E várias empresas chegam semanalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico querendo investir na Serra Gaúcha. O prefeito Pazinho, eu falei anteriormente, tem feito um trabalho também exemplar ali em Bento Gonçalves, está de parabéns o prefeito Pazinho. Fenavinho, um sucesso, estive lá e realmente é isso que nós precisamos. Fez aeroporto lá. Precisamos de gestores. Ele fez aeroporto lá. É verdade. E está investindo em esgoto lá agora também. Investindo em esgoto, urbanismo, é isso que precisamos do Brasil, é infraestrutura. Porque senão não vai vir investimento. Gramado é exemplo claro disso aí. As empresas grandes de fora, nós temos atendido aí. Tem uma rede hoteleira que é uma das maiores do mundo, rede 6 estrelas até. Mas não tem, muitas vezes, infraestrutura para receber esse investimento da cidade. Então, realmente, tem que Olha, em Gramado é o seguinte, restaurantes maravilhosos. Nós não temos restaurantes em Porto Alegre que minimamente se possam comparar com os de Gramado. Tem uns bem restaurantes finíssimos, maravilhosos. Nós não temos em Porto Alegre. Entretenimento de primeiro mundo. Por favor. A indústria Os caras são campeões. Hein? São campeões. O Snowland lá E tudo iniciativa privada. Iniciativa privada. E eles conseguem arrumar fonte de água mineral do lado do Snowland. Eles conseguem umas coisas que... Eu fico imaginando se Gramado tivesse um Chateau igual a Cachoeira, o que seria? Bom, eu quero pegar carona do secretário. Existem as pessoas que veem a tecnologia como um ufanismo, euforia. Outros veem como um verdadeiro desastre para a sociedade, para a história da humanidade. A gente tem que saber que é com ela que nós vamos conviver. Nós não tem saída. Então há um pensador que me disse uma frase muito interessante. Se a realidade é desafiadora, urge plantar utopias, semear utopias. Nós temos que semear novas esperanças, porque novas realidades estão aí. A minha frase é, o futuro não vai andar com essas alpargatas velhas no combate ideológico. Não vai andar dentro desse conflito que a América Latina estabeleceu. Não vai andar com essas alpargatas velhas. Ou seja, o mundo da revolução tecnológica é com ele que nós vamos ter que conviver e tirar os proveitos, se for possível. Ele está arrumando rapidamente para a direita. Como? Ele que vem da esquerdalha... Aceitar as transformações que a tecnologia vai trazer. Mas tu está ficando com a cara de direita, Cara, tu e o Omar Ferri. Todo mundo é conservador naquilo que conhece. Olha aqui, ó. Sobre eu fui um pouquinho agredido, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto a esquerda tapa a rua e não deixa a história passar, a direita quer que se venda bala como quem compra pipoca no Parque da Redenção. Então me parece que as duas posturas não são as posturas ideais. Acho que a história caminha por outras ruas. Parabéns. Deputado federal Pedro Gaspar. Aos prefeitos do Rio Grande do Sul, nós assumimos lá em Brasília uma comissão especial para fazer um aumento de 1% do FPM. Conseguimos fazer de maneira muito rápida, o que se faz em 2 anos, praticamente num mês. Demos uma quebra de interstício legalmente, obedecemos as 10 sessões que precisavam ser obedecidas e aprovamos por unanimidade na véspera de um feriado, 34 votos, 40 deputados, a possibilidade de aumentar 1% do Fundo de Participação Municipal. Para os municípios pequenos, isso aí significa quase que total arrecadação deles. Para Porto Alegre, muito grande também. E está pronto e apto para ir a plenário, numa articulação política, onde nós convencemos aos deputados que não apresentassem emendas a esse projeto, que senão voltaria para o Senado e acabaria só daqui a 3, 4 anos. Então está aí uma entrega aos prefeitos do Rio Grande do Sul, agora é pressão no presidente Rodrigo Maia para colocar em plenário, votar em 2 turnos e a partir do ano que vem, 1 bilhão a mais para os municípios e a partir de 2023, mais de 5 bilhões para os municípios. Em 30 dias fizemos o que se faz em 2 anos. E não posso deixar de terminar aqui com a frase do coronel, que ao dizer o que nós fizemos, como nos entregaram de liberdade, ele quis dizer que o Brasil foi entregue pelos militares à sociedade civil que não soube usá-la. Bela interpretação do que disse o Luiz Coronel.
Parabéns. E no mundo inteiro não teve nenhuma abertura como a abertura daqui sem nenhum problema. Foi devolvida à sociedade. Que leitura do que disse o coronel. Que leitura espetacular. Parabéns. A sua continência vai para quem, doutor Walter Nagelstein? Não vai nos assistir, mas vai estar em Porto Alegre daqui uns dias. Quero fazer para o arquiteto Jaime Lerner, que é o autor da revitalização da orla aqui da nossa cidade. E disse que o Muro da Mauá não precisa ter mais que 1,50 m. Que bobagem. Ele disse isso. Com milhões de coisas para fazer, tá pensando no Muro da Mauá, que é 700 metros de muro. E vão baixar também para enxergar melhor. Teria outra paisagem. Nós não estamos enxergando o Transurb. Teria outra paisagem. Deixa 1,50 m o Muro da Mauá para enxergar o Transurb, que a gente não está enxergando. Até Rio tem os armazéns depois que enxerga. Vai continuar sem enxergar. Vai continuar sem enxergar a sua... O seu lenço milagroso aqui da Center Erótica. Eu vou começar a vender. Mãe de Deus Center. Então tá. Brigou com o Lerner. Não, mas me dá. Brigou com o Lerner. Me dá que eu estou vendendo já. Por favor, é muito bom. Seu ponto final. Não, seu ponto final não, a sua continência. Eu não tinha vindo aqui ainda, depois do nosso evento Pampa Debates na é bem lembrado. 1.500 pessoas no evento daquele tamanho, todo mundo bem atendido. Paleta de ovelha para todo esse... A Vera Armando não foi convidada, galera. Ela não é do Pampa Debates. Mas e o... Nós estamos esperando a dela. 1.500 pessoas não convidaram a Vera Armando, viu só? Então, parabéns, Paulo Sérgio. Meu nosso amigo Edson Beach, a maravilhosa festa que confraternizou essa galera aqui que são tudo amigos, mas estão de enquanto estão se bicando dia e noite aí. Tudo custodiado e as expensas do Senadinho. RS, o Senadinho RS. Sua continência. Tu já ganhou o teu. O general Sérgio Westphalen Tiguai foi brilhante. Ontem ele foi conciso, preciso. E colocou no papel toda uma história que é... Colocou muita gente no devido lugar. Tem que publicar. Aquilo é irretocável. Tem que publicar. É irretocável, tem que publicar aquilo lá. Aonde? Eu já prometi que publicasse. O Sul. Olha, eu vou lhe dar o verde, então, já que a continência foi pro general. A tua continência... Aliás, ontem o Edson Bint colocou um negócio maravilhoso no grupo lá, do Pampa Debates, falando da velhice, vários poetas, frasistas, enfim. E aí corrigiram, não se fala em velhice, é idoso. Quer dizer, aí nós vamos usar a velhice, o idosice, o verbo idosar. Vamos lembrar o Mário Quintana, velho é quem tem um ano mais que a gente. A velhice não pega nunca. O politicamente correto. Agora, o que tu prefere, velhice ou idoso? Velhice, toda a vida. Não chamo de mas muito mais poético. Idoso não tem nada de poético. A sua continência... A sua continência... Não vai ficar enrolando. Não chamo de antiquário. Tá, não vai dar continência. A minha continência foi para o projeto do Osmar Terra na cultura, em que ele, percebendo ou verificando que a maior parte do investimento da cultura é feito pelas estatais e bancos, que tinha uma concentração... Toma, uma continência muito louca. Que era para São Paulo, agora distribuir no Brasil. Secretário... Não deixa o cara falar. Secretário. Não, é uma continência do tamanho do bonde. Não, estava dizendo. Fica parabéns. Parece até o João da Almeida Neto fazendo continência. Terra? Eu gosto. Estava falando que é um belo projeto. Paulo Sérgio, eu quero bater minha continência para o senador Luiz Carlos Reis, porque está levando muito a sério a questão do Porto de Torres, tem trabalhado com o pessoal do MOB de Caxias, pensando para frente. Pensando que ia fazer um porto, nós temos que pensar, um porto, se for aprovado hoje o projeto, vai ficar pronto daqui a de 8 a 10 anos. Rui, o pai da CDS chama Fernando Carrion. Opa, mas o senador Reis tem feito... Não, tem, claro. É ele que tem feito. Ele que tem tocado a frente. Mas... Ele que encampou a luta. Isso daí é pessoas que estão pensando para frente. É isso. Tá aí o teu lenço milagroso, deputado e secretário. Muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos nominar aqui rapidamente os aniversariantes de sábado. Procurador José Pedro Machado Koinek, um abraço ao Koinek. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Opa! Grande abraço, ex-procurador-geral. A Laura Fedrizzi. O André Araújo, nosso colega aqui da Rádio Caiçara. No domingo, Eduardo Lima Veiga. Já abraçamos ele. O deputado Giovanni Cherini, o desembargador Cláudio Antônio Barbosa, o desembargador Luiz Ari Vecini de Lima, o Klaus Gerdau Johann Peter, o Juliano Pacheco, um abraço ao Juliano, a Luísio Bonen, ex-reitor da Unicinos, a Leila Fetter,
o João Polanzic, olha aí, de aniversário, nosso querido Armando Burdi aí, grande abraço ao Armando Burdi, a Diza Gonzaga, outro abraço forte, a Sandra Echeverria e o Wesley Cardia. Hoje, o Marivaldo Tumeleiro, a Vera Maria Becker, esposa do Fernando Becker, presidente da nossa ABE, mantenedor do Colégio Farroupilha, o Aode Cunha, o Fernando Corfi, o Antônio Jader Brodebeck e a Shirley Tumeleiro, esposa do Marivaldo aí. Um abraço a todos eles aí. Vamos agora ao Jornal da Pampa, o comando de Porto Alegre da Vera Armando e no interior os nossos colegas das nossas geradoras locais. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.